Deus, Porque pastora. a gente uma vez recebeu uma palavra pra França, né? E a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos. E o Rafael falou, vida, a gente recebeu uma palavra pra França. E eu chorei porque eu pensei assim, como assim? Não, eu quero ficar aqui. Nunca pensei nisso, porque pelo fato de, tipo, se sentir até incapaz, né? De aprender outra língua e de inserir os nossos filhos nisso, né? Então, a primeira coisa que vem, eu acredito que quando alguém recebe uma palavra para outra nação, é exatamente isso, do tipo assim, mas como vai ser, como a gente vai se comunicar? Mas, na verdade, é igual você falou, o problema é os pais, né? Que loucura, Exato. Não pastora. tá nem Meu Deus do nas céu. crianças, assim, Exato. meu Gente, Deus. E algo também que sobressaiu muito aí na fala da senhora é que é uma pessoa que vive isso, né? E viveu 2 vezes a experiência, porque saindo também do holandês para poder pro inglês também, 2 eu penso vezes. que É uma diferença. 2 vezes. Eu não me preparei para a troca de cultura da Holanda para a Inglaterra. Pela ignorância. Eu achei assim, tá tudo certo, é tudo É Europa. tudo igual. Ainda mais que não tinha havido o Brexit ainda, é tudo igual, tá tudo certo. Totalmente diferente. Meu Deus. A cultura holandesa da cultura da Inglaterra é totalmente diferente. Tem muitas coisas que vem formação da nossa cultura ocidental, igreja ocidental, que nós não nos preparamos. Sim. Então, por exemplo, quando eu estava na Holanda, eu olhava para a Holanda, quando nós vimos, todo mundo falava, vocês estão indo para Sodoma e Gomorra, né? Porque a Holanda é liberado a maconha, a Holanda acontece isso, a Holanda tem red light. Então, assim, Sim. a gente fala assim, meu Deus, para onde a gente está indo? A gente está indo para o Que matadouro, estou levando meus filhos para o matadouro, né? Sim. E a verdade é que aquilo, na verdade, é um marketing para turistas, é algo real, mas é algo que eles foram acostumados com o país nasceu com uma liberdade. Sim. Então, o país ele sabe lidar com a liberdade. A nossa nação não sabe lidar com a liberdade, e por isso que ela age com libertinagem. E aquela nação sabe lidar com liberdade. Então, eles sabem lidar com regras e limites. Sim. Então, assim, tudo isso foi um aprendizado para a gente. Sim. Né? A cultura nativa holandesa, ela tem toda uma história. Né, desde o irmão Adrian, que é o fundador do Open Doors, que trabalhava, né, como contrabandista de Bíblia. A verdade é que a Holanda inteira tem muitas histórias de remanescentes, de homens bíblicos. Uau. A Holanda iniciou com um vilarejo cristão. Né? Então, esse vilarejo cristão, toda essa formação, ela tem toda uma história. Sim. Então, na verdade, essas mudanças de cultura, quando eu comecei a ter esses choques, eu comecei a despertar para estudar. Eu falei, Sim. poxa, além da oportunidade que eu falei, não é só uma oportunidade de eu viver bem, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo que se move de nação tem que entender. Você não está tendo a oportunidade de você mudar de país para você viver bem. Não, não é sobre isso. Você está tendo a oportunidade de você mudar para um propósito. Você pode ser pastor, o seu título tanto faz. Sim. Você é um filho de Deus, a terra está gemendo pela manifestação dos filhos, não é por causa filhos. dos títulos. Então, se você é um filho, você está indo para a nação para manifestar o que você é. Meu Deus. E se você Uau. vai manifestar o que você é, você tem que abraçar essa responsabilidade de cristão e falar assim, poxa, eu estou aqui, o que eu vou fazer? Então, você precisa abraçar essa responsabilidade. Primeira coisa, olha a cultura. Toda história remanescente da Europa tem um contexto de avivamento, ou de mártire, ou de algo do evangelho. Meu Deus. Porque essa foi o berço europeu, não é só do berço da Inglaterra. É o berço europeu. E aí você vai ver em histórias diferentes. Então, o que eu não via em cursos de teologia que eu fiz a vida toda, o que eu não via em escola, eu vi morando. Então, tem os desafios que é árduo, mas tem as coisas que eu falo, uau, não tem preço. Não tem preço. Sabe, quando você vai num lugar, assim, fui para a Inglaterra, conhecer a história da Inglaterra, você vai na Irlanda do Norte, você vê a história sangrenta. Por que a Irlanda dividiu a Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul? Uau, ela dividiu por causa de uma história de cristianismo. Crente matando católico. Né? Sim. By the way, a gente está falando disso recente. Mas, assim, é isso. Houve uma história sangrenta. Não é só sobre que isso aqui é certo, isso aqui não é certo. Não mistura, não mistura. Não. No passado já havia essa história. Sim. E houve uma guerra, assim, que degolavam a cabeça do cristão. Olha, pegava a cabeça do cristão e colocava lá e acendia como tocha. Olha, a gente matou mais um. E era algo assim muito forte. Aí você chega no País de Gales, também tem as histórias de avivamento, mas também tem histórias de cristianismo, que não só Evan Roberts, tem outras histórias. Sim. Então, assim, a Inglaterra é cheia de história cristã, preciosa, de remanescente. Portugal é cheio de história de remanescentes, sabe? A Holanda é cheio de história de remanescente, a Alemanha é cheia de história de remanescente. Então, quando o seu filho é inserido, na verdade, numa escola... Sim. te respondendo para o seu futuro, na verdade eu lembro quando nós entramos na Inglaterra,
o Senhor falou conosco claramente assim, pega teus títulos, coloca na gaveta. Meu Deus. Porque aqui não é sobre vocês, é sobre seus filhos. E nós éramos muito ativistas. Eu nunca soube não fazer nada. Então, nós tivemos que não fazer nada e eu tive que ir para casa. Eu não tive, tipo assim, vou escrever um livro porque eu fiquei 9 meses sem mídia social, né? Tu falei isso porque tem uma jornalista que fez isso. Sim. Sem mídia social. Eu fiquei 9 anos sem rede social nenhuma. Meu Deus. O senhor falou, vai para casa. Desde a Holanda, o senhor falou assim, sai de redes sociais. Foi um tempo que Deus te chamou. Foi. E não foi casa. sobre essa questão assim, você se escondeu e agora o Senhor vai te pôr a luz de novo. Não é sobre isso, porque quando você conhece Ele como Ele é, tanto faz onde você está, entendeu? Deus. É sobre Ele. Então, assim, o meu esposo até hoje, ele não está nas redes sociais, embora ele ache que isso é importante, mas eu acho que cada um tem o seu chamado. Sim. Então, assim, naquele contexto, nós não gastávamos tempo vendo o que estava acontecendo nas redes sociais. Nós não gastávamos tempo vendo o que os outros estavam fazendo. Que saudosismo da minha nação. O que está acontecendo na igreja do meu país. Não, nós gastávamos tempo aprendendo o que está acontecendo com essa cultura. Meu Deus. O que Deus fez aqui. O que os livros não me contaram. O que as escolas missionárias não me contaram. Então, nós fomos aprender. Sabe, a gente foi aprender sobre isso. Isso foi incrível. E foi nesse tempo que foi gerado o altar no lar? Nesse tempo. Foi nesse tempo. Nós já tínhamos esse movimento de altar para preparar nossos filhos. E sobre preparar nossos filhos, foi que nós fomos assim na escola, por exemplo, preparar os nossos filhos em casa para ele estar na escola. Você vai para a França. Eu não falo essa língua. Sim. Mas o seu filho vai falar? Vai falar. Porque ele está na escola. E, na verdade, o seu primeiro desafio missionário, quando você entra numa nação, não é a igreja que você está gerando para nascer. O primeiro desafio é os seus filhos. É os filhos. Porque você está discipulando eles e eles já estão sendo treinados lá fora. Sim. Eles já estão aprendendo a língua. Eles já estão aprendendo a cultura. Então, hoje eu olho pelos meus filhos. O maior investimento que nós fizemos foi colocarmos nossos filhos na igreja nativa, porque nós não chegamos abrindo logo a nossa igreja, não. Nós colocamos nossos filhos na igreja nativa e os nossos filhos, a partir da igreja nativa, hoje a gente vê, eles são uma resposta. Sim. Nós podemos nos movimentar com a igreja brasileira de outra forma, mas era sobre eles. E a gente vê, está sendo sobre eles ainda. A gente está sendo, foi só um tapete preparando o caminho para eles. Então, a França, na verdade, é só uma plataforma para os seus filhos. Né? Vocês vão ser só o tapete para eles andarem. Porque se é sobre essa geração, que muitos pais venham para as nações, mas a fim de preparar sua casa e seus filhos. Os filhos. Que absurdo isso. Eu estou em choque.